Pronto. Então, basicamente, o bloco de hoje é um bloco que fala sobre as aplicações. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Aplicações das leis de Newton, né? Não que a gente não tivesse visto isso já quando a gente fala sobre o peso, sobre força elástica, sobre, enfim, isso tudo já faria parte de aplicações das leis de Newton. Mas agora o que a gente vai fazer é dar uma outra visão, não dar uma outra visão, mas trazer uma forma prática de transformar as leis de Newton em algo concreto e não ficar só na teoria discutindo sobre para que ela serve, né? Afinal, ela, apesar de ser só basicamente na parte prática F igual a ma, né? Ela tem muito mais do que isso. Para isso ocorrer, a primeira coisa é lembrar que a força é um vetor, tá? Então a força ela é uma grandeza vetorial, né? Então essa é a primeira etapa para que esse processo seja bem sucedido. Ela é uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, né, obviamente ela tem módulo, direção e sentido. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Isso não é segredo, né? Mas é importante lembrar o seguinte, ó, então ela tem módulo, direção e sentido. E em muito breve a gente vai ver que as forças em si, além de o módulo, direção e sentido ser importante, o ponto de aplicação também é. Eu falei isso na primeira aula, quando a gente falou sobre o que são grandezas vetoriais. Mas o que eu quero me preocupar agora é com a direção. Porque é o seguinte, o fato de uma força ser um vetor faz com que qualquer força possa ser decomposta em dois vetores. Um vetor ao longo de um eixo horizontal e um vetor ao longo de um eixo vertical. Então, se eu pego uma força qualquer F, né, que está nessa direção, e por isso que eu estou preocupado com a direção, eu consigo trazer, né, essa força para a horizontal aqui e para a vertical aqui, né? Então, aqui na horizontal, a gente vai ter o que a gente chama de Fx. Então, isso aqui é o meu Fx, né? E aqui na vertical, eu vou ter o meu Fy, que é a componente vertical da força, Fy. Bom, então Fx é o que está de preto. Aliás, Fx. F é o que está de preto. Fx é o que está de verde. Fy é o que está de azul. Claramente, né, as três formam um ângulo de 90 entre si, né? Isso aí, óbvio. Elas estão apoiadas sobre um eixo que é perpendicular, então elas são perpendiculares entre si, no caso Fy e Fx. E lembrando que eu não tenho três forças aqui, eu tenho uma força, que é o preto, que está decomposto em duas forças, azul e verde. Então, via de regra, o que a gente está dizendo é que a força de preto, é isso que eu estou dizendo, o preto, força preta, ela é a soma da força verde, e isso é extremamente importante para você entender os problemas, com a força azul.
E isso remete, né, isso volta na aula de vetores, né? A soma de dois vetores, você liga o início do primeiro com o final do último. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90, que é o ângulo de 90 que você vê ali no diagrama. Aqui eu tenho fx, aqui eu tenho fy, e aqui eu tenho f. E, obviamente, eu posso escrever que f, vetorialmente falando, é fx somado com fy. Isso é uma soma vetorial. Bom, mas por que então, se isso já foi falado, já foi comentado lá em vetores, se isso já foi parte da aula de ontem, por que voltar nisso? Porque é o seguinte, né? Em alguns casos, você vai ter forças inclinadas sendo aplicadas, você vai ter planos inclinados atuando, e isso vai ser diferencial aí para você. Outra coisa também que você tem que ter em mente já desde agora é que se esse ângulo aqui, ó, é um ângulo θ, lá da trigonometria eu sei que o seno de θ é o cateto oposto, que é o FY sobre F. Logo, FY, acho que eu vou fazer até de azul, né? Para ficar com parecido logo aqui. FY será F vezes seno de θ. Já o cosseno de θ, fazer logo de verde para manter logo a cor, vai ser o fx sobre f. Então, o fx será f vezes cosseno de θ. Ou seja, tanto fy quanto fx, né, podem ser expressos como parcelas em função, né, do ângulo formado entre f, né, e suas respectivas componentes, no caso θ. Ou, se você preferir, com os eixos, né, o ângulo com o eixo. Muito bem. Então, pensando nisso, ó, repare que faz total sentido que você possa unir essas duas com isso aqui, ó. Porque olha agora para esse triângulo que a gente desenhou. F ao quadrado. E aí agora eu estou falando do módulo, lembra da aula de ontem, ó. Fx, Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Repara que isso está completamente coerente com a equação que eu acabei de escrever, porque olha aqui, ó. F ao quadrado, quem é Fx? É F cosseno de θ, isso está ao quadrado, mais F seno de θ, isso está ao quadrado. Então, se você olhar agora para essa equação, o que você vai ver? F ao quadrado igual F ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar F ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Só que aí o F ao quadrado pode ficar em evidência. F ao quadrado igual a F ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. E isso aqui, claramente, lá da trigonometria, a gente sabe que vale isso aqui, ó. Vale 1, certo? Então, essa conta aqui a gente sabe
que é igual a 1, mostrando que f ao quadrado é igual a f ao quadrado. Então, essa equação está perfeitamente coerente com resultados anteriores, não tem nada de errado, tá? Então, eu tenho isso, né? né? Eu tenho isso e isso, e tenho isso. Outra consequência importante aqui, né, que a gente vai já ver desde já logo para adiantar nosso plantão, é o seguinte: se f é igual a zero, ó, quer dizer, se o vetor f é um vetor nulo, então eu vou botar assim, ó, só para ficar vetorial, tá? Então, fx tem que ser igual a menos fy. Então, os vetores fx e fy tem que ser é, opostos. Isso mostra que uma força resultante é nula quando duas forças atuam e são opostas. Mais uma vez, isso está de acordo com o que falamos sobre força resultante e sobre a ideia de força. Porque se eu tenho, né, um objeto que está sobre uma superfície, certo? E estando sobre essa superfície, ele está sob a ação de duas forças. Uma força de contato, que nesse caso vai ser a normal, já que ele está parado aqui, e uma força peso feita pela Terra. Para ele ficar em equilíbrio, ele ficar parado, né? Ou seja, para a resultante ser nula, o que, que tem que acontecer? FC, né? FC tem que ser igual a menos P. Em outras palavras, o módulo de FC tem que ser igual ao módulo de P. Né? Se o módulo de FC for igual ao módulo de P, então o objeto vai estar parado. Se a normal for igual ao peso em módulo, vai estar parado. Tá? Então isso, de novo, não só contribui, como colabora para o entendimento do que significa dizer que alguém está em repouso sob a ação de duas forças, certo? Ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, né? Já falei sobre isso também. Bom, e aí a gente vai poder estudar o caso talvez é, mais, eu diria que difícil não, mas talvez o mais desafiador para os alunos e para os professores também em ensinar esse assunto, que é o caso do plano inclinado. Tá? Então, tudo que eu falei aqui tem um porquê. Isso vai ser usado agora no plano inclinado. Então, vamos lá. O plano inclinado. Então, às vezes, você vai ter uma situação na qual você tem um bloco e esse bloco está sobre um plano inclinado de θ em relação à horizontal. Você tem uma situação assim. Talvez seja. Eu prefiro fazer assim. Acho que é mais válido. Você tem um plano. Vou fazer ele bem grande assim. Acho que vale a pena. E aí você tem aqui um bloco que está sobre esse plano. É, então aqui eu tenho um ângulo θ. E aí uma das coisas que eu. Aqui é 90, né?
uma das coisas que eu podia perguntar agora é, se esse bloco estiver em equilíbrio, seja ele equilíbrio estático ou dinâmico, vamos pensar no estático, né? Se ele estiver em equilíbrio, quais forças vão atuar sobre ele? Ou seja, se ele está parado, quais forças vão atuar sobre ele? Só duas forças. Uma força vai ser a força de contato, que é essa, certo? Para cima. E a outra força vai ser a força peso, para baixo. Ok? Então, se esse bloco estiver em repouso ou descendo com velocidade constante, Fc igual a P. Olha só o caso, né? É idêntico a esse caso aqui, ó. Ah, mas ali tem um plano inclinado. Tem, mas para ele estar parado, ele não tem que estar sob a ação de duas forças que se contrapõem uma ao contrário da outra. Então é isso que está acontecendo. O que confunde as pessoas é que para isso acontecer, obrigatoriamente tem que ter um atrito. Aqui vai aparecer a normal e aqui vai aparecer o atrito. Mas lembra, normal e força de atrito não são forças, são componentes da força de contato. Então, de fato, essa força de atrito aqui, ó, que eu estou fazendo bem fraquinho, e essa normal que aparecem aqui, elas são duas componentes da força de contato. Uma delas segura o bloco para ele não descer, e a outra equilibra com o peso, né? Então, é, essa ideia, né, ela facilita muito o nosso entendimento, tá? É, sobre o porquê do bloco não descer. Porque eu tenho duas forças verticais, uma para cima e outra para baixo, sendo que uma dessas verticais, que é a força de contato, é composta de duas partes, a normal e a força de atrito. A normal perpendicular à superfície, né? Aqui, ó, normal perpendicular à superfície, né? E a força de atrito paralela à superfície. Muito bem. Então, essa é a primeira etapa. Agora, vamos supor que o bloco não está em equilíbrio. Então, vamos para um segundo exemplo no qual o bloco não está em equilíbrio. Ele está sobre um plano inclinado, mas não está em equilíbrio. Vou fazer um plano inclinado aqui um pouquinho mais suave. E eu quero descobrir qual é a aceleração que o bloco adquire. Quero descobrir tudo. Tudo que eu puder. Qual é a força que o plano faz sobre o bloco? Quero descobrir tudo. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar o meu bloquinho aqui. Vou fazer um bloco grande, que facilita aí a gente a marcar as forças e tudo mais. Então, eu tenho lá um bloquinho. Aqui eu tenho um ângulo θ. Aqui eu tenho 90. Primeira coisa que eu vou fazer é definir eixos que irão me ajudar. E aí o mais fácil a fazer é definir um eixo na direção do movimento. Não definir eixos que não estejam na direção do movimento. Ou seja, não valeria a pena eu definir um eixo assim, ó, porque esse eixo não estaria na direção do movimento, a horizontal estaria assim, ó. Não vale a pena, tá? Pode ser feito? Pode, mas não vale a pena. Então aqui, ó, y, x. Repare que eu botei o x e o x principalmente, na direção do movimento. E aí, agora, quando eu faço isso, o meu peso, só para usar a mesma cor de antes, o meu peso, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Fiz uma seta bem grande para poder chegar na conclusão que eu quero que todo mundo perceba. Então, ó, aqui tem que ser 90, porque ele é vertical e essa linha aqui é horizontal. Aqui é θ, né? Então aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou dar um zoom aqui só proposital.
Então, aqui, ó, aqui, ó, eu tenho um alfa. Esse ângulozinho pequeno aqui, ó, é um alfa. Se esse ângulozinho pequeno é um alfa, esse ângulozinho pequeno é um alfa. E se esse ângulozinho pequeno é um alfa, esse ângulozinho de cima aqui, ó, é um teta. Por quê? Porque aqui tem que ser 90. Então esse ângulo aqui tem que ser um teta, esse aqui teta, esse aqui alfa. Vou mostrar de outra maneira, tá? Essa é a maneira que eu mais gosto, mas eu vou mostrar de outra maneira. Vamos voltar ao tamanho original. E vamos fazer o seguinte. Eu vou prolongar essa linha aqui, ó. Vou prolongar ela para cá. E eu sei que aqui, ó, tem que ser 90. Porque isso é uma vertical e o plano está perpendicular. Bom, então, se aqui é a teta, eu vou chamar aqui de alfa. Aqui é 90 na base, então aqui em cima tem que ser teta. Isso aqui tem que ser teta. Assim como é aqui. Então a conclusão que eu chego é que o ângulo entre a vertical do y e o peso é o mesmo ângulo entre o plano, né, inclinado e o solo. Bom, mas por que tudo isso então? Porque aí aqui agora, ó, eu terei a normal atuando de forma perpendicular à superfície. E o peso e a normal não estão alinhados, fazendo com que aconteça o quê? Aconteça isso aqui, ó. É, eu não posso ter um equilíbrio entre força de contato e peso. Porque agora eu não tenho essa parcela, não tem atrito. Então eu não consigo fazer isso. Então ele tem que descer. Só tem essas duas forças. Elas não estão alinhadas, então certamente ele está acelerado. Mas acelerado como? Ah, e agora vem o pulo do gato. Na horizontal, né, nessa direção aqui, ó, eu vou colocar o meu PX. Ó, vou projetar esse peso aqui, colocando aqui o meu PX. Lembre-se, PX não é uma força. PX é a projeção de P sobre o eixo X. Então eu continuo com duas forças, P e N. PX é uma componente do peso. Aqui eu tenho PY, que é a componente do peso na direção vertical. PY. Então eu tenho as duas componentes, PX e PY, é, na direção do peso. É claro que o meu desenho está todo torto, mas a teoria fala mais alto do que o desenho. O desenho é só para ilustrar. O que eu posso concluir? Que N tem que ser igual a P por conta disso aqui, ó. Ó, e o bloco está em equilíbrio na vertical, ele não se move na vertical. Então N é igual a PY, certo? É, e se N é igual a PY, agora eu preciso achar PY em função de P. Aí agora eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Vamos olhar para esse triângulo. Esse triângulo, vamos redesenhar ele aqui embaixo. Ele é assim, né, ó.
P, PX, PY. Então, se aqui é θ, eu sei que seno de θ é igual a PX sobre P. Portanto, PX é igual a P vezes seno de θ. Cosseno de θ é igual a PY sobre P. Portanto, PY é igual a P vezes cosseno de θ. Pronto, então agora eu tenho tudo que eu preciso. Né? A minha normal, quem é minha normal? Peso vezes cosseno de θ. Pronto, ajudou consideravelmente, porque agora eu já sei que a normal, ela só depende aí, ó, do peso e do cosseno do ângulo. Então, conhecida a massa do objeto e o ângulo de inclinação, está resolvido o problema. E o meu Px é que faz o objeto descer, né? Porque repare que a resultante na direção horizontal é o Px. Então, Px, então, e além disso, o que que a gente tem? Px igual a P seno θ. É, mas eu vou botar assim, MA, pronto. Aí já fica logo direto. Px é P seno de θ. Isso tem que dar M vezes A. Mas quem é P? Né? P é uma força particular, cujo módulo é mg. Então, mg seno de θ igual a M vezes A. Então, o M vai cancelar. Cancelei o M. A, então, é G vezes seno de θ. E olha só que interessante. Se θ for igual a zero, o objeto não desce, porque o seno de zero é zero. E se θ igual a zero, o plano é horizontal, então o objeto não anda para frente. Por outro lado, se θ igual a 90, o plano seria vertical. Aí a aceleração seria o próprio g, que foi o que a gente aprendeu lá em queda livre e movimentos verticais. Então isso aqui está perfeitamente correto, né? Eu encontrei a relação que me permite dizer, né, qual é a aceleração em um plano inclinado em que não há atrito, ok? Mais uma coisa, essa aceleração não depende da massa, o que significa o seguinte, e isso aqui é o filé mignon de hoje. Olha só, se eu tiver dois blocos encostados um no outro, vou fazer dois blocos aqui encostados um no outro, certo? Dois blocos encostados um no outro. Tentar fazer o desenho deles encostados aqui. Encostados um no outro. Descendo o plano, certo? Então eles estão descendo o plano. Um bloco A e um bloco B. Sem atrito. Não importa a massa deles. Aqui pode ser uma massa MA, aqui foi uma massa MB, um de 1 tonelada e o outro de 100 gramas. Eles não farão força um no outro.
Por quê? Porque a aceleração de cada um não depende da massa, só de G e de seno θ. Então eles andarão juntos o tempo todo sem fazer força um no outro. Um não vai mais acelerar ou acelerar mais do que o outro. Então a força entre A e B é igual a zero. Zero. Não há força entre eles. Isso acontece desde o caso em que eles estão parados, porém encostados um no outro, que é quando o θ é zero, até o caso em que eles estão na vertical, caindo e tem um em cima do outro, certo? Isso não depende do plano inclinado, o que é uma consequência importante que pouca gente sabe, tá? Pouca gente sabe realmente. Se sabe, decorou, não vai saber explicar, tá? Poucos são os que realmente sabem o que está falando, beleza? É, bom, então a gente conseguiu definir bem o plano inclinado, mostrar o que que acontece com o plano inclinado, como que eu calculo Px, como que eu calculo Py, como que eu calculo a normal, como que eu calculo a aceleração. Isso já vai ajudar muito, porque são vários problemas que envolvem essa situação. E o plano inclinado é o terror de muita gente, né? Porque envolve aí o ângulo, envolve seno e cosseno, muita gente tem dificuldade nesse assunto. Então, foi bom conseguir trabalhar esse conteúdo para que você consiga resolver problemas que envolvam plano inclinado, mas que não sejam muito difíceis, porque, obviamente, tem problemas mais difíceis. Mas, pelo menos, você já tem essa noção de como se dá a aceleração, né, de um conjunto que está sobre o plano inclinado. Ou de um bloco único, né, enfim. Bom, o que que a gente vai fazer? Mostrar alguns exemplos de aplicação aqui das leis de Newton, além do plano inclinado, né? Isso aqui tem que chegar para cá, ó. Pronto. Algumas aplicações aí, né, das leis de Newton, é claro, envolvendo também o plano inclinado. Mas vamos lá. Uma das aplicações mais comuns é quando você tem é o que a gente chama de dinâmica de blocos. É quando você tem essa situação aqui, ó. Esse é um exemplo, mas você tem vários assim, né? Você tem um carrinho aqui, esse carrinho está unido a outro carrinho por um fio, ele está puxando aqui com a força de 24 newtons, né? E a massa dos carrinhos é de 5,3, por exemplo. Aqui 3 quilos, aqui 5 quilos. Aí a pergunta, na verdade, as perguntas em geral são duas. Vamos chamar esse aqui de carrinho A, esse aqui de carrinho B. Pergunta número 1, qual é a aceleração do conjunto? Pergunta número B, qual é a tração no fio que une os dois carrinhos? Basicamente é isso. Desconsiderar o atrito, G igual a 10, aquela coisa toda, né? Então aqui, ó, sem atrito. Aliás, a gente nem falou ainda do que é atrito, mas atrito vai aparecer no próximo capítulo, já é bom falar sobre isso. E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Poxa, mas não vai ter queda livre, porque eu preciso saber do G, por causa do peso, né? P igual a mg. Bom, então o que que eu faço em casos como esse? Primeira coisa, né, é marcar as forças que atuam em cada carrinho. Então você vai pegar aqui o carrinho A, então bloco A, né, ou carrinho A. Bloco A. Vai marcar todas as forças que atuam nele. Vou desenhar o carrinho A. Forças que atuam no carrinho A.
normal, né? Força de contato. Não tem força de atrito, então essa é a única força. Então, Na, peso PA, peso PA. E, obviamente, tração para frente aqui, ó, TA. No caso do carrinho B, eu vou fazer aqui do lado do bloco B, acho melhor logo. Né? Então, primeiro a gente cuidou do bloco A, agora vamos cuidar do bloco B. Então, aqui, ó, bloco A. E aqui o bloco B. Aqui, NB. PB, de azul para baixo. Oh, droga, peraí. Melhorar aqui. Certo? Para a esquerda, eu tenho TB. Esqueci da seta aqui. E para a direita, eu tenho a força com 24 newton. Pronto. Então, primeira etapa concluída. Escrever todas as forças que atuam no bloco A e todas as forças que atuam no bloco B. Ok. Agora, né, é a gente descobrir a relação entre elas. Então, bloco A está aqui, bloco B está aqui. No bloco A, o que eu tenho? NA igual a PA. O bloco não se move na vertical, certo? Então, se NA igual a PA, NA, massa do bloco A, 3 vezes 10, 30 newton. É claro que ela não vai influenciar no movimento horizontal, mas a gente consegue calcular NA, certo? A gente consegue calcular NA. Tá aqui. Então, NA, 30 newton. Tudo bem. Além disso, eu tenho uma outra equação, porque essa aqui é o eixo vertical, né? Se você pensar numa vertical aqui, né? Esse é o eixo vertical das forças em A, esse é o eixo horizontal das forças em A. Eixo horizontal X, Y. Então, no eixo Y, já foram as forças. No eixo X, só tem uma força atuando no bloco A, que é TA. Então, TA, aí massa de A, 3, vou botar MA, só por enquanto. Vezes a aceleração dele. Pronto. Não sei quanto é a aceleração. Agora eu vou para o bloco B. Então, eu vou guardar essa equação aqui. Vamos guardar essa equação aqui. E agora a gente vai para o bloco B.
que eu tenho no bloco B? Vamos começar de novo pelo eixo Y. O que eu tenho no bloco B no eixo Y? NB igual a PB. Portanto, NB vai ser 5 vezes 10. 50 newtons. Então, achei NB, 50 newtons. Agora que eu tenho NB, posso calcular também a horizontal, né? No eixo X. No eixo X, no bloco B, eu tenho 24 e TB. Então, vou escrever 24. Estou supondo que está indo para a direita. Então, 24 menos TB igual a massa de B vezes a aceleração. Aí agora é o seguinte. Eu tenho duas equações, uma com TA, outra com TB, e a aceleração A em cada uma delas. Então, na verdade, eu teria três variáveis, TA, TB e aceleração, mas não tenho. Por quê? TA e TB são iguais, considerando o fio ideal. TA e TB são iguais em módulo. Vamos considerar esse fio aqui, ó, como sendo um fio ideal, que é um fio inextensível e, portanto, a tração tem o mesmo módulo em todos os seus pontos. E aí agora eu posso escrever o seguinte sistema. TA, massa de A, vezes a aceleração, 24 menos TB, massa de B, vezes a aceleração. Agora eu posso somar as duas equações, que é o que eu vou fazer. Eu vou somar as duas equações. TA e TB vão se simplificar, porque são iguais. 24, então, será MA mais MB vezes a aceleração. Com isso, eu vou descobrir a aceleração, porque, ó, MA mais MB é 8, 24, 5 mais 3, 8. A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Descobrir qual é a aceleração. Agora que eu já tenho a aceleração, posso descobrir quem é a tração e qualquer outra coisa que esteja ao nosso alcance nessas equações. Por exemplo, ó, aqui, ó, 24 menos TB, massa de B. Qual é a massa de B? 5, né? Aceleração 3. TB, 24 menos 15. TB, 9 newton. Então, a tração em B é 9.
certo? Então, consigo calcular a tração e consigo calcular a aceleração. Então, isso mostra como você pode calcular, né, esses valores, né, aceleração e tração, usando um problema como esse, né? E um problema que não envolve, apesar de não envolver o plano inclinado, envolve aí coisas que envolvem as leis de Newton. Para fechar, vamos fazer um exemplo de plano inclinado que use, enfim, coisas além só do plano inclinado. Por exemplo, olha só. É, eu vou botar, eu não vou escrever enunciado, acho que eu só vou botar essa situação aqui. Ó. Você tem um plano, esse plano tem altura 3 metros e aqui 5 metros. Na verdade, para ficar mais interessante, eu vou botar que aqui é 4 metros. Vou dizer que aqui é θ. Vou dizer que aqui tem um bloquinho. Começa com velocidade inicial nula. E eu quero saber com que velocidade ele vai chegar aqui embaixo. Na base do plano. Vamos chamar de V em vez de V2. Já que lá em cima é V0, vamos chamar aqui de V. Ou V1, sei lá. Qual o valor de V1? Eu sei que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, para descobrir isso, eu preciso achar a aceleração. Posso achar o tempo de descida, não é preciso, mas posso. E a partir daí resolver. Então, o que que a gente sabe? Já falei isso, consequência lá de cima. Se não há atrito, a aceleração ela é dada por G seno de θ. Só que seno de θ, né? Isso aqui é a distância que o bloquinho percorre. A distância que o bloquinho percorre vai daqui até aqui, né? E essa distância eu vou dizer que é D. Bom, a única coisa que eu sei é isso, mas eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, então D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado, aqui dá 9, aqui 16, 25. Então D é igual a 5 metros. Né? Triângulo pitagórico aí, 3, 4, 5. Quem já sabia já podia fazer direto, mas enfim, fiz aqui para poder garantir que a aula é autocontida. Tudo que você precisa saber está nela. Bom, aí agora eu já tenho que A é G seno θ e D igual a 5. Então a aceleração vai ser 10 seno de θ. Mas quem é seno de θ? O oposto, 3 sobre hipotenusa, 5. Então a aceleração, 30 sobre 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu já tenho a aceleração do bloco. Só quero descobrir a velocidade final. Já tenho a aceleração. Quero descobrir aí a velocidade final. Aí eu vou apelar aqui, ó. Já que eu não quero usar o tempo. V ao quadrado. V0 ao quadrado. 2A delta S. Portanto, V final é o que eu quero.
V ao quadrado, V inicial 0, ó, tava aqui, ó, mais 2 vezes A, quanto que é a aceleração? 6, quanto que é o ΔS, que é o D? 5, certo? Bom, então 2 vezes 6, 12, vezes 5, 60, V ao quadrado, 60, não metros, né? 60. Tirou a raiz, V igual a raiz de 60 metros por segundo. É claro que a raiz de 60 está entre 7 e 8, né? Entre 49, né, e 64 ali, tá mais ou menos no meio, né? Mas eu não preciso disso, né? Só queria encontrar aí um valor próximo, e eu acho que isso aqui está bem razoável em termos de resposta, tá? Se pedir, lembrar que raiz de 60 vai estar entre a raiz de 64 e a raiz de 49, ou seja, entre 7 e 8. Beleza? Então vamos só recapitular o que a gente falou hoje, para a gente encerrar esse primeiro bloco. Falamos sobre as aplicações das leis de Newton, força, grandeza vetorial, decomposição de forças, quem é Fx, quem é Fy, como que eu junto as duas vetorialmente, teorema de Pitágoras aplicado a isso. Falei sobre as condições com duas forças para um bloco cair em equilíbrio, né? Falei sobre o plano inclinado e a decomposição do peso, como que você compara com a normal, o que que você faz, né? Mostrei quem é a normal, que é P cosseno θ, né? A aceleração vai ser G seno θ, quando eu estiver só descendo. Como consequência, eu mostrei que dois blocos não fazem força um no outro descendo. Dei um exemplo com diagrama de blocos, né? Um carrinho puxando o outro, um de 5, outro de 3. E aí mostrei que é possível calcular tanto a tração quanto a aceleração do conjunto. E no final aqui mostrei que é possível calcular a velocidade de chegada ao solo de um determinado carrinho, simplesmente usando G seno θ, né? Entre outras coisas. A não ser que ele pedisse a normal, qualquer coisa assim. Tá? E aí com isso a gente encerra aí o primeiro bloco, com exemplos e tal, falando sobre as leis de Newton. No segundo bloco a gente vai falar sobre os espelhos planos e as leis básicas de reflexão. Tá? Então espero ter ajudado. Deixa eu encerrar aí a gravação aqui e a gente se vê aí em 15, no máximo 20 minutos, quando eu começo a falar sobre as leis da reflexão e os espelhos planos. Beleza? Até a próxima, então, e tchau.